Olá, turma da EJA 3. Forte abraço para vocês. Na aula anterior, nós trabalhamos com o Google Meet e fizemos aí, de uma forma bem lúdica, esse desafio ortográfico para vocês. Já que nós iniciamos esse terceiro módulo em língua portuguesa, trabalhando a ortografia. É sempre bom lembrar, meus queridos estudantes, que a ortografia, que é a grafia correta das palavras, a gente não vai encontrar na língua portuguesa regras que expliquem todas as situações ortográficas. Então, a maioria das palavras, a explicação para que ela seja escrita daquela forma, tem a ver com a etimologia. Estão lembrados? Nós falamos disso na última aula. O que é etimologia? Etimologia vem de étimo, origem. Ou seja, é a origem da palavra. Então, as palavras na língua portuguesa elas têm diversas origens, às vezes de origem latina, origem inglesa, origem francesa, ela é de origem de línguas africanas, do próprio Tupi-Guarani. Então, essa origem é que às vezes determina porque que a palavra é escrita daquela forma. Logo, o que é muito importante é, no ato de ler, no ato de leitura, a gente ter bastante cuidado com a observação de como é que se escrevem essas palavras. Sempre consultar o dicionário, para tirar qualquer dúvida. Essa atenção na hora de escrever é que garante a você ser um estudante que na hora de redigir consegue acertar bastante na questão da escrita e da ortografia das palavras. Então, na aula de hoje, a gente vai corrigir, certo? O desafio ortográfico da aula passada. Bem, na primeira questão do nosso desafio ortográfico, nós tivemos aí esse primeiro desafio para vocês. Qual é a palavra que está errada aí? Então, a gente vê na letra A a palavra candeeiro, candeeiro, que é uma espécie de lamparina. Não é uma palavra muito usual no dia a dia, por isso ela se torna às vezes difícil. A gente tem dificuldade, como é esse som? A gente às vezes fala candinheiro, dinheiro. Aí pode ter dúvidas, mas a palavra candeeiro, ela está correta aí. Eu vou até sinalizar aqui para vocês, certo? Marcar que esse encontro aqui, ó, candeeiro, está correto. O problema a gente encontra logo aqui na letra B, Acertou quem marcou a alternativa B na palavra empecilho. Ó, a gente pronuncia esse em, é um E. Na verdade aqui, ó, o erro não é com I, é com E. Empecilho. Na letra C, a palavra requisito está correta, também privilégio, A dúvida às vezes é aqui, ó, I ou E, já que o som é muito parecido, é muito semelhante. Então, nesse primeiro desafio, a alternativa incorreta é a letra B. A palavra empecilho é com a letra E. Então, fiquem atentos aí, meus queridos estudantes. Passemos para o desafio 2. No desafio 2, a gente também precisa encontrar a palavra incorreta. Acertou, foi esperto, quem percebeu que na letra C, nós temos aqui na letra C a palavra goela. A gente fala goela, goela, mas é um O aqui, ó, goela. Então não é com U, é com O. As demais alternativas estão corretas, ó. Mochila, apesar da pronúncia mochila, com CH, e aqui é O. Apesar da gente falar mochila, mas se escreve com O, Não é grande problema você falar mochila com esse O com som de U. Mas o problema é você perceber que na escrita não é U, é O. O verbo entupir, ó, com U também aqui, correto. E escapulir também, ó, com U. Passemos para o desafio 3. No desafio 3, agora, qual a palavra grafada, ou seja, grafada quer dizer escrita corretamente? Hombridade na letra A. Qual é o erro de hombridade? Faltou o H aqui,
não tem som, né? Não constitui um fonema, mas a observação, por isso que eu falei, a ortografia depende muito disso, observar, atenção na leitura, né? Principalmente porque a língua portuguesa está recheada desses desafios. O I, o E, o O e o U, o J e o G, CH e X, os dois S, ou C cedilha, SC, X, que tudo tem o mesmo som. Na letra B temos a palavra desinteria, ó, errada. Aqui é um I, no lugar do E é I, e aqui no lugar do I é E. Foi trocado aqui, ó. Teria que fazer essa troca. A palavra é disenteria. Na letra C, nós temos a alternativa correta, hematoma. É a única palavra aí que está grafada corretamente. Aí o pessoal perguntou, professor, e esse antigripal? Qual é o erro do antigripal? Olha, preste atenção, na língua portuguesa nós temos anti com I e anti com E. Esse antigripal, olha, anti quer dizer o que esse prefixo anti aqui na palavra antigripal? É que combate. Anti no sentido de combater, ser contra a gripe. Então toda vez que o anti, que é de combater, de ser contra, é anti com I, certo? Anota aí, anti com I é no sentido de ser contrário. Então, ele é um antigripal porque ele combate a gripe. Já o anti com E, como está escrito aqui, é aquilo que vem antes. Como, por exemplo, na palavra anteontem. Aí é anti com E. Né? Beleza? Anotaram aí para não ter dúvidas em palavras semelhantes. Então, anti com I, no sentido de ser contrário. Anti com E é aquilo que vem antes, como antessala, anteontem. Vamos para a questão 4. Na questão 4, nós temos aí, todas as alternativas têm duas palavras. Ele quer que a gente encontre erro, né? Na verdade, existe uma palavra errada aí. Uma palavra errada. Uma palavrinha que está errada. Prestar atenção nesse desafio, esse está mais complicado, porque eu já coloquei duas palavras, né? Ó, gia, qual é o desafio aqui? Saber se é G ou J, está correto. Sarjeta, assim como gorjeta é com J, também está correto. Giló, correto, com a letra J. Herege, ó, começa com H, né? E tem letra G, também está correto. Não é nem a letra A nem a letra B. Nessas duas alternativas, todas as palavras estão corretas. Jiboia, jiboia com J, excelente. Detalhe que essa palavra jiboia, a gente tem a separação do gi, aí bo, aqui separa, né? Boia. Aqui a gente tem esse encontro, ó, esse OI, né? É um ditongo oral aberto. Antigamente, esse ditongo ele era acentuado, mas depois daquele novo acordo ortográfico, que já não é tão novo, esses acentos do OI, do EI, eles desapareceram na posição de paroxítona. É o caso da palavra heróico, perdeu acento, assembleia, né? Ideia. E a palavra bugiganga, com esse montão de letras Gs aqui, também está correto, né? Bugigangas são tralhas, né? São troços que geralmente a gente guarda, mas que não serve para muita coisa. A gente diz, ó, tem um monte de bugiganga ali no meu sótão. Letra D. Temos aqui a letra D, então na letra D nós temos palavra incorreta. Acertou quem marcou a letra D. Justamente a palavra incorreta é a palavra tigela com J, que é com letra G. Não é com J, e sim com G. Corrigimos o quarto desafio ortográfico. E aí, como é que vocês estão se saindo, né? Estão indo bem, né? Depois dá um retorno para mim lá no grupo, dizer, professor, acertei essa, acertei aquelas, né? Para a gente ter uma noção aí de como é que vocês se saíram. Questão 5. Qual a alternativa que apresenta erro? Letra A, nós temos aqui machixe e piche. Ó, machixe com X. E aí, o que é que vocês acham? Corretíssimo. Piche, piche com CH também está correto. A gente precisa encontrar erros, né? A palavra encharcado, olha, a palavra charque está correto com CH. Mas encharcado com X é a palavra incorreta. Quem marcou a letra B aqui acertou.
Olha, gente, existe uma regrinha na ortografia, língua portuguesa, que diz assim: toda vez que a palavra começar com em, esse EN, a gente usa X. Isso é uma regra. Serve para a maioria das palavras. Mas cuidado, nós temos exceções. Justamente essa palavra encharcado, ela vem de charco. O que é o charco? É um local alagado, certo? Um local bastante molhado. Por isso que se diz que às vezes o gramado está encharcado, que vem de charco. E a palavra charco, na sua origem, já é com CH. Entenderam agora por que aqui encharcado é com CH? A outra exceção de palavra, porque o que é que eu falei a regra? Se começar com em, é NX. Mas cuidado com as palavras derivadas de cheio, porque cheio é com CH. É o que acontece, por exemplo, com a palavra enchente. Começa com em, é N, mas não se escreve com X, se escreve com CH. Fique atento para essa diferença aí. As demais palavras aqui, chafariz, graxa, capacho e pechincha, estão corretas. Vamos agora para o desafio 6. Qual a palavra incorreta, queridos estudantes? Qual a palavra incorreta aí? Hérnia, jabuticaba, rabugento, shampoo. Ora, logo de cara, né? Vocês com certeza mataram aqui, ó. Letra A, hérnia. Cadê o H? Hérnia começa com H. Então a palavra incorreta é hérnia. Faltou o H. Detalhe é que muitos estudantes têm dúvida. Professor, e shampoo é com X mesmo? Sim, é com X. Ah, mas eu vejo lá, quando eu compro shampoo com SH, SHA, né? MPOO. Bem, essa forma da escrita ela é inglesa. Esse shampoo com SH termina com POO, isso é da escrita inglesa. Essa palavra ela já foi aportuguesada. E na língua portuguesa é shampoo desse jeito aqui, certo? Algum estudante já disse para mim, professor, mas o shampoo que eu comprei ele está assim, com X, mas ele está com acento aqui no U. Isso é correto? Claro que não. A gente não acentua oxítonas que terminam em U. Nem em U, nem em I. A gente só acentua palavras oxítonas que terminam em A, E e O, em termos de vogais. Tá certo? Então, se esse shampoo que você comprou, se no rótulo dele tiver acentuado aqui no U, é melhor procurar um outro fornecedor, porque eles não estão sabendo nem a ortografia da língua portuguesa, quanto mais fazer shampoo. Beleza? Questão 7. A palavra escrita incorretamente é justamente aqui que se encontra aqui na letra D, pessoal. Na letra D, ó. Puleiro. A gente fala puleiro, mas aqui não é U, é O. Olha, aquela velha dúvida. O O tem som de U, né? E às vezes confundem. Na língua portuguesa tem palavras que eu uso U, tem palavras que eu uso O. Mas é poleiro com O. As demais estão corretas na questão 7. Vamos para a questão 8. Já estamos no final do nosso desafio ortográfico. 8. Qual a palavra errada? Ó, logo de cara a gente achou. Letra A. Meretíssimo. O que é que está errado aí nessa palavra, minha gente? Meretíssimo. Né? Que é uma forma que se dirige, isso muito usado no discurso jurídico, aos juízes de direito. Vem de mérito. Essa palavra ela vem de mérito. Mérito. Já perceberam? Então não é meretíssimo, é meritíssimo. Aqui no lugar de um E, deveria ser um I. Meritíssimo. As outras estão corretas. Eu chamo a atenção de vocês aqui para essa palavra continue. Ó, continue. A dúvida é um I ou um E? A dica é a seguinte. Todo verbo que terminar em UAR, UAR, como é o caso, continue, vem do verbo continuar. UAR. Todos que terminarem em UAR, nessa conjugação, você não usa I, usa E. Então, continuar, eu digo continue. Ok? Então, presta atenção para essa situação. Agora, se o verbo terminar em UIR, UIR, como é o caso do verbo atribuir, ele termina em UIR. Aí, quando eu digo atribui, o professor atribui a nota. O professor atribui. Aí, como o verbo termina em UIR, eu uso I. Então, atribui I no final. Continue é no final, porque o verbo continue vem do verbo continuar. Terminou em UAR, eu uso E no final.
Então veja como é chatinho. Precisa memorizar um pouco essas regras, né? E observar muito a escrita das palavras. E também para saber o significado de palavras. Consulta o dicionário, consulta a internet. Isso te faz ser um escritor, ó, show de bola. Agora, na questão 9. A palavra correta é ultraje. Não, não é G, é J. Berinjela também não é G, é J. Olha o erro aqui, ó. Laxante, laxante não é CH, laxante é com X. Então, enchimento, correto. Letra D, no desafio ortográfico da questão 9. Agora só falta uma para a gente tirar 10. Então vamos a ela, a questão 10. Qual a palavra errada? Olha, eu tinha falado para vocês sobre enchente, ó. É uma exceção, né? Começa com em, é N. Depois de N, eu uso X, ó. Enxurrada, eu uso na palavra enxame. Eu uso enxada. Depois de em, se usa X. Mas cuidado com as exceções. Enchente é uma exceção. Depois do em aqui, CH. Correto. Hélice. Correto, né? Tem esse fonema H. Aliás, o H que não representa o fonema, mas essa letra H faz parte da palavra hélice. Isso tem a ver com a etimologia, a origem da palavra. Pontiagudo. O erro está aqui, ó, pessoal. Letra C. Pontiagudo, não é como uma lança, por exemplo, que é um instrumento pontiagudo, é com I e não com E. Corrija aí. Letra C. Quem acertou marcou letra C. E aí nós finalizamos o nosso desafio ortográfico, a nossa correção. Fiquem atentos, certo? A essa videoaula. Anota direitinho no teu caderno aí essas dicas. A gente vai fazer uma atividade presencial assim, tipo um desafio ortográfico. Vocês vão se juntar em duplas e a dupla que mais acertar no desafio vai ganhar um brinde do professor Alberto. Beijo para vocês. E vejo vocês na sala de aula, lá na aula presencial. Forte abraço.